Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na nossa aula de língua portuguesa e vamos retomar então aí as nossas atividades diárias, né? E voltando agora já com o terceiro bimestre, né? As atividades do terceiro bimestre. Nós fizemos uma revisão aí para fazer a avaliação e agora nós vamos retomar as atividades normal. E nós vamos lá na página 126 do livro de língua portuguesa. E aí nós temos aí uma revisãozinha, memória visual. Vocês vão fazer as atividades dessa página e vejam o que vocês vão fazer então. Quais são as palavras? Na lousa há um diagrama com palavras embaralhadas. Junte as letras de mesma cor e forme 2 palavras com a terminação oso, 2 palavras com a terminação osa, 3 palavras com a ou ai, 3 palavras com e ou ei, 3 palavras com o ou ou. Então, quero ver se vocês conseguem aí, né, desembaralhar essas letras aí e formar palavras. Então, aí vocês vão aqui na lousa, aqui, ó, do lado aqui. Observe que nós temos várias letras, cores vermelhas, verdes, azuis, né? Laranja aí. Então, vocês vão pegar essas letras aí e formar as palavras que se pede aqui nesse quadro da página 126, tá? Então, essa é uma das atividades que nós vamos fazer hoje. E na página 128, nós temos a comunicação escrita, personagens de histórias em quadrinhos. O que eu vou fazer? Né? O que nós vamos fazer então? Criar e descrever uma personagem de história em quadrinhos. Quem vai ler? Os colegas do 4º ou 5º ano. Onde será exposto? Em um mural da escola, galeria de personagens. No caso aqui, né, nós estamos em época de pandemia, então não tem como a gente expor aí no mural da escola. Então vou arrumar uma forma aí para a gente estar expondo para que os outros colegas possam então ler a descrição aí, as atividades que vocês vão fazer relacionada a essa comunicação escrita, tá bom? Então, proposta de escrita é a seguinte. Questão 1. Observe essa personagem da turma do Zé Neurim e converse com os colegas. Vocês lembram aquela história que nós lemos lá na página anterior aqui, né? A história em quadrinhos aqui, lá do Zé Neurim, tal. Lá na página que fala sobre lá na página 110, né? Driblando a dor. Então lá tem uma história em quadrinhos que nós lemos, né? Qualquer coisa vocês podem retomar a leitura dessa história em quadrinhos, tá? E para que a gente possa fazer então as atividades aqui também na página 128. E aqui nós temos aqui então uma imagem então desse personagem, daquele texto, né? Driblando a dor. E aqui nós temos aqui a ilustração, nós temos o nome desse personagem, né? No caso aqui o Olívio Gravador, né? E as características dele aqui, ó, tá? Então na letra A aí tem algumas questões relacionadas a essa ilustração aí, tá? A essa personagem aí da turma do Zé Neurim. Então temos aí essas questões, vocês vão ler essas questões e responder de acordo com o que está sendo perguntado aqui, tá? E aqui para a gente fazer aqui na número 2, você e um colega vão criar uma personagem de histórias em quadrinhos que tem uma característica marcante. No caso aí você pode criar sozinho, né? Porque nós estamos, como já disse aqui, em época de pandemia, você vai procurar fazer então essa atividade em casa mesmo, sozinho, tá? Dê o nome ao personagem, descreva suas características e faça um desenho dela. Busquem ideias em revistas de histórias em quadrinhos. Então, ó, você vai criar uma personagem de histórias em quadrinhos. Então, vamos utilizar aí então a nossa
capacidade intelectual aí, né, pra gente criar um personagem, né? Veja bem, tem tantos atores de livros, né, produtores de livros aí, e você vai ser então um produtor da sua própria personagem aí, tá? Busquem então ideias em revistas de histórias em quadrinhos. Se vocês têm história em quadrinho, busque ideias aí e vai criar um personagem. Veja bem, aqui nós temos um personagem aqui, ó. Aqui você vai... nós temos um planejamento aqui, ó. Conversando então com os colegas novamente. Mas vocês vão então aí. Qual é o nome da personagem ao lado? Quais são as características dela? Por que ela foi desenhada com uma panela na cabeça? Então vocês vão responder essas atividades aí. E na página 129, nós temos sequência, né? Você vai responder aí mesmo, né? Que personagem você gostaria de criar? Uma pessoa, um bicho, um robô, um objeto, um alimento? Use a imaginação e decida quem será a sua personagem. Qual será a principal característica da sua personagem? O Olívio Gravador usa fontes de ouvido e o Menino Maluquinho uma panela na cabeça. O que você pode desenhar em sua personagem para que todos percebam a principal característica dela? Então, no personagem que vocês vão criar, vocês vão, né, alguma forma de chamar a atenção para esse personagem que você vai criar. Então, aí nós temos, como no exemplo aí, nós temos o Zé Neurinha aí, o Olívio Gravador, tem um fone no ouvido, né? O Menino Maluquinho tem uma panela. Então, um personagem que tem alguma coisa marcante, alguma característica marcante. E também não esqueça que nome você dará à sua personagem, tá bom? Depois nós temos aqui o rascunho. Desenhe a personagem de modo que apareça as características mais marcantes dela. Escreva o nome da personagem, faça uma descrição curta e organizada. Escreva primeiro o que for mais importante e depois os detalhes. Então, aqui, pessoal, nós vamos criar, então, um texto com uma personagem, com um personagem aí que vocês vão estar criando, ok? Então, bons estudos para vocês e até mais.